para começarmos a nossa. Então sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre o benefício, da tecnologia com a fé, com o Evangelho, pregação do Evangelho. Como que nós precisamos perceber, estarmos ligados, é claro, tudo em relação aí à palavra de Deus, os finais dos tempos, teríamos alguns sinais, e nós temos que perceber tudo, estarmos bem ligados, bem apercebidos, para que não passe coisa alguma diante dos nossos olhos, e quando chegar lá na frente a gente fala assim, olha, eu não percebi o momento, perdi o tempo, o time, e agora o que eu faço? Então a gente acaba ficando atrasado. Então nessa manhã eu chamo os irmãos para que possamos fazer uma oração. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. A Lília Oliveira, que bom, seja bem-vinda nessa manhã. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te damos graças nessa manhã. Eu louvo o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido. Continue a fazer uma obra maravilhosa na minha vida. Eu preciso do Senhor. Mas essas pessoas que estão ligadas, conectadas conosco, nessa manhã também precisam de um favor do Senhor. Precisam da misericórdia do Senhor. Alguns podem estar precisando até de uma cura. Tem pedido oração, às vezes, para um parente. Às vezes, mesmo a própria família. Tem alguém em casa que está precisando do mover de Deus, da ação de Deus, da mão de Deus, de uma cura, de uma libertação. E eu peço isso nessa manhã, juntamente com os irmãos. Nós estamos juntos, ligados agora, em um só Espírito. E que a mão de Deus, o poder de Deus venha sobre nós e nos abençoe. E nesse momento nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, e junto com a Bíblia que possamos também abrir os nossos corações para entender, para compreender a palavra de Deus. Muito obrigado nessa manhã, Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos com um dia bonito, um dia ensolarado, já estamos sentindo até calor, Mas isso é bom, isso é maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Vamos ler o versículo de 1 a 4. Daniel 12, de 1 a 4, para os irmãos perceberem do que se trata essa escritura. Daniel, capítulo 12, de 1 a 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Agora o versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência vai se multiplicar. Aqui ele está falando assim, olha, a ciência, a tecnologia, a ciência militar, A tecnologia médica, tecnologia que vai acionar aí as coisas atômicas e tantas outras coisas, A tecnologia aperfeiçoa aparelhos. E o Senhor falou que ela ia multiplicar. Irmãos, até quando a tecnologia é do diabo? A tecnologia é do diabo? Para muitos, sim. Conhecemos pessoas que detestam a tecnologia,
falam mal da tecnologia, demoniza tecnologia, espiritualizando, mas o Senhor falou que a ciência ia se multiplicar. E Deus, embora há um combate entre a razão e a fé, a ciência e a fé, nós vemos aí grandes debates, entrevistas, muitas mentes brilhantes discutindo esse assunto, ciência e fé, religião e fé. E Deus, Ele é o autor de toda melhora, até porque tudo que Ele fez é bom, é perfeito. Se os irmãos leem no início, lá no Gênesis, você vai ver que Deus fez isso, fez aquilo, e viu Deus que era bom, tudo bom. Então tudo que Ele faz, Ele faz assim com esmero, com dedicação. Ele usa, parece que Ele usa as ferramentas, tecnologia mais avançada, porque Ele faz nos mínimos detalhes, Ele faz com perfeição. Quando você olha para uma flor, olha para uma rosa, uma pétala, quando você olha para aquela cor, aquela coisa parece que foi feito ali, olha, com uma ferramenta tão minuciosa, uma coisa tão detalhada, tão perfeita, que até hoje nós ficamos encantados. Então tudo que Deus faz é bom. E tudo que aparece, tudo que vem à tona, tudo que emerge aí no meio de tudo isso, as pessoas vão pensando, vão melhorando. Eu lembro de uma professora na faculdade que ela falava assim, olha, sempre existe uma melhor maneira de se fazer qualquer coisa. Existe uma forma aprimorada, melhorada para fazer qualquer coisa. E é verdade. Então, e o próprio Deus, hoje há uma disputa, uma discórdia, um xinga o outro, um fala do outro, essa questão aí de racismo. A gente vê aí que tanta coisa terrível, tantos movimentos sociais se levantando, porque um chamou o outro disso, usou uma cor, usou a outra. Meu Deus do céu, a beleza está justamente nas diferenças. Eu fico olhando, eu vejo até mesmo natural, ali na pracinha onde a gente faz caminhada, eu fico olhando, tem uma plantinha lá que ela é amarela. Aí logo na frente tem uma outra que tem um detalhezinho preto por cima. Aí o outro é branco, o outro é vermelho, o outro tem uma cor assim violeta. Mas não é esse conjunto todo que expressa uma beleza, uma coisa tremenda. Não é justamente o diferente que compõe aí o grande quadro, como se fosse o pincel de um grande pintor que pintou tudo isso com cores diferentes. Um detalhe de uma folha, uma é comprida, a outra é chata, uma é redonda. Não é isso que é belo? Então por que essa briga toda? Eu fico pensando isso, gente. Será que as pessoas queriam que fosse tudo igual, tudo da mesma forma? E eu não estaria beleza nisso. Mas a beleza está justamente nessa diferença, igual eu e você. Né? Um tem um cabelo claro, o outro tem um cabelo escuro, um tem uma pele mais queimada, a outra mais clarinha. Um tem um olho preto, o outro tem um olho verde, o outro tem um olho azul. Olha a beleza. O nariz de um é de um jeito, o olho do outro é do outro, a boca. Tem uns que tem a boquinha pequenininha, tem outros que ri, quase que encosta aqui nas orelhas, igual eu. Então, não é isso que dá aquela beleza no conjunto? Você observa, irmão, que tudo é assim. Observa uma orquestra para você ver. Você vê lá um bumbo que faz pum, 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 pum. E tem um tarol que faz aquele barulheira. Aí tem um trompete, não é isso? Aí tem o saxofone, aí tem instrumento de corda, tem de sopro, tem de pele, né? Os tabacas, né? Que usa muito lá no Nordeste. Então, outros tem um triângulozinho, um pedacinho de pau. Tem gente que pega até colher e fica batendo uma na outra para dar som. Então, é essa diversidade que faz com que tudo fique tão bonito, tão perfeito.
Deus trabalha justamente nesse meio. E quando nós olhamos para as coisas, olha, eu estou falando aqui com vocês usando uma tecnologia. Se não fosse ela, misericórdia. Então eu estou fazendo uso justamente daquilo que o Senhor falou para Daniel. E a ciência vai se multiplicar. As pessoas vão continuar pensando e vai aperfeiçoando as coisas. Há mais de 15 anos atrás eu ouvi uma reportagem, eu li a reportagem, falando assim, olha, o aparelho que mais sofrerá mudanças no mundo será o celular. E era aquela coisa, sabe, grandona, aquele negócio estranho, que só servia para você ligar e falar assim, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, dar o recado, desligar, acabou. Era aquela coisa muito simples, era um telefone móvel. E antes eram uns grandão desse tamanho, você falava assim, até que era tijolo, né? Olha bem, hoje tem de todo tamanho, de todas as cores, diversos modelos. Então, ele foi aperfeiçoado. E para o bem. Mas muitas pessoas, eu sou pastor e conheço pastores que demonizaram a tecnologia, demonizaram o celular. Não use celular, não põe isso na mão, isso é do diabo, só traz coisa ruim. Você fica vendo ali a coisa do mal, paraná, paraná, e tantas outras coisas, demonizaram o celular. E agora? Precisamos dele. Tá vendo? Então, a tecnologia ela é benéfica e ela sempre esteve ao nosso serviço, ao seu controle. Então, você que vai controlar o que você pode ver e o que você não deve ver. Que não é bom, não vai trazer nenhum conforto, nenhum crescimento espiritual. Então, você que vai policiar isso, como até os seus olhos na rua. Ah, eu não vou usar celular não, porque ele traz coisa ruim pro olho. Mas e na rua? Não é a mesma coisa? Eles só pegaram da rua e colocaram no celular. Ah, mas no celular tem muita pornografia e nudez. Ela está na rua. Nudez está na rua. Pegaram então da rua e colocaram no celular. Então, nós é que temos que controlar, como o salmista falou, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E o poder de acessar está nas suas mãos. Olha, o poder está à distância de um teclado. Somente coisas milímetras, só. É só isso. Acesso isso ou não, não é isso? Mas eu quero falar sobre o benefício da tecnologia em favor do Evangelho. Eu falei agora há pouco que demonizaram tanto o celular e as mídias, as redes sociais, que agora eu conheço evangelistas e pastores que estão parados. Estão parados. Não conseguiram falar com os membros, com os irmãos, usando essa tecnologia. A ciência, Deus falou, vai se multiplicar. E por ela multiplicar, é claro, os avanços serão enormes. Mas, irmãos, o Evangelho tem que estar no meio desse avanço. O Evangelho precisa ir junto, caminhar junto. Porque cada vez mais as pessoas vão usar da ciência. Então o Evangelho precisa estar no meio da ciência. As evoluções tecnológicas, o Evangelho precisa estar no meio. Olha, irmãos, quando surgiu a tipografia, quando Gutenberg fez a primeira impressora, sabe qual foi o primeiro livro impresso? A Bíblia. O primeiro livro impresso tipograficamente, usando aqueles tipinhos que para a pessoa montar lá uma frase, ele tem que pôr letra por letra. Imagina uma Bíblia, a dificuldade, mas louvado seja o nome do Senhor. Quando a máquina foi aperfeiçoada para imprimir livros, a primeira foi a Bíblia Sagrada. Olha o Evangelho de ponta. Olha o Evangelho usando a tecnologia. Olha Deus usando a tecnologia para imprimir a sua palavra, para ficar mais fácil, mais rápido. A impressão foi em série, rapidinho, centenas, dezenas, milhares de Bíblias impressas. Então, Deus usando a tecnologia. Deus usando
a máquina, a evolução, para que a sua palavra vá junto. Então, quem demonizou agora está em grande dificuldade. Em grande dificuldade. Conheço anunciadores do evangelho que até pouco tempo falaram assim: eu não quero mexer com esse bicho aí, não quero saber disso, isso não é de Deus, isso e tal, e tal, e tal. Mas quando começaram a usar também não pararam, é dia e noite, porque vem o benefício. E agora, irmãos, como pregar o evangelho quando tudo ficou parado? Quando pregar o evangelho quando não se pode sair de casa? O evangelho cresceu e nós precisamos voltar às raízes, que é o corpo a corpo. Bater de porta em porta. Conversar com as pessoas. Mas nesse momento, nesses meses que nós passamos, não podemos sair de casa. Não dava para bater nas portas. As pessoas não iam abrir por causa do medo do contágio. E ainda continua, tem municípios que estão ainda de quarentena, está tudo fechado, comércio fechado, igreja fechada, estão fechados ainda. E como continuar anunciando, falando do Senhor Jesus Cristo? Usando a ciência, a tecnologia que chegou às nossas mãos com toda essa facilidade. Mas eu conheço pessoas que iam de igreja em igreja, pessoas que batiam de porta em porta, que agora estão paradas. Paradas. Então, irmãos, a palavra de Deus não está parada. A palavra de Deus, ela continua, ela deve continuar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala assim, olha, ele fala que ele estava preso, mas a palavra de Deus, aleluia, olha bem, o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo, ele fala essa palavra assim, olha, aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Gostaria que você, que tem a sua Bíblia aí, 2 Timóteo 2 e 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2 e 9. Olha, eu tenho muito trabalho e sofro até prisões por causa do evangelho. E olha, e muitas vezes eu sou preso como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Irmãos, a palavra de Deus não pode ficar presa com você. Olha, a palavra de Deus não pode ficar presa dentro da sua casa. Você pode ficar em casa. Olha, eu estou em casa nesse momento. Olha, mas olha eu anunciando a palavra de Deus. Ela não está presa. Ela está comigo, eu estou passando para você. Como eu disse, eu conheço pessoas que a palavra de Deus está com ele e ela está presa com ele dentro de casa, porque ele não usa tecnologia, não usa esse aparelhinho aí que você está me vendo, está na sua mão, ou se você estiver aí com um notebook, mas aquele que estiver com o celular na mão, olha eu aí diante de você, eu estou saindo da minha casa e entrando na sua, você está me ouvindo perfeitamente. Então o Senhor falou assim, a ciência vai se multiplicar. E a intenção dele também é que a palavra dele se multiplique através da ciência. Então, através dessa live agora, nessa manhã, você está me ouvindo, outras pessoas estão ouvindo, de repente você vai compartilhando e outros vão. Olha a palavra de Deus alcançando aí, olha, tendo um alcance inimaginável, um alcance que eu não conseguiria se estivesse num culto agora com 10 pessoas, com 20 pessoas. Olha, ainda que eu saísse agora para bater de porta em porta, não teria esse alcance, a palavra anunciada nessa manhã não chegaria onde ela está chegando. Então o apóstolo Paulo falou assim, eu posso até ficar preso, mas a palavra não.
Palavra de Deus, não. Irmãos, pode vir quarentena, pode vir pandemia, pode vir coronavírus, mas a palavra de Deus, não. Não, pode vir lockdown, pode parar tudo, pode fazer barreira química, não deixar carro entrar nem sair. A palavra de Deus, não. Por causa de quê? A ciência, a tecnologia que ia avançar. Deus vai fazer uso de tudo isso para que os seus planos, seus propósitos, para que o evangelho chegue até os confins da terra. Deus vai usar. Deus é um expert, ele é experiente, ele sabe fazer as coisas. Então, irmãos, olha, às vezes nós esquecemos do passado, da história. Alguém disse que o homem no início era caçador. E para viver de caça, ele tinha que colocar a cabana dele perto de onde tinha caça. Então ele saía andando, opa, viu lá um rebanho de bois, né, de búfalo, dos bisões, lá antigamente, como eles dizem, na idade da pedra. Então aonde tinha muita comida, ele colocava uma cabaninha ali, ele ficava. Aí ele matava um animal, comia, aí no outro dia ele matava. Aí quando os animais foram sumindo, ele tinha que ir atrás. Aí alguém falou assim, olha, mas o dia que ele descobriu o fogo, ó, já foi uma tecnologia mais avançada, o fogo, sabe o que aconteceu? Aí ele não precisou ficar correndo atrás de muita coisa, muitos animais comendo carne crua. Agora ele podia matar o animal, comer assada, aí ele podia pôr água para ferver e comer cozida. Aí ele viu também que se colocasse uma batata ali, cozinhava, ela amolecia. Que saboroso, ó, que sabor, batata assada, batata cozida, não é? Pegou lá um grão e pegou milho, espiga de milho, aquilo, ó, que delícia. Aí ele já não precisava correr atrás de animal o dia todo para matar, tomar chifrada e correr, pegar aquela coisa, jogar no chão e mudar. Aí ele já pôde ficar, o quê? Com uma casa com mais tempo no lugar. Ele podia pegar um ramo de uma batata, ele podia pegar um grão, um milho. Aí ele já não precisava, não precisou mais de ser nômade, ficar correndo atrás de animal, ficar aquela coisa, aquela loucura. Então as coisas começaram a evoluir. O fogo já trouxe conforto, o fogo já iluminou, o fogo espantou animais, o fogo já serviu para o cozimento, comer uma coisa mais macia. E eles falam, olha, e depois para carregar as coisas era difícil. Aí eles arranjavam tora. Aí alguém teve uma ideia, peraí, mas se eu pegar uma madeira e cortar assim, fizeram quadrada, é difícil rolar. Mas quando descobriram a roda, aí então, olha, levava grandes quantidades, muito peso sobre roda. E depois foi evoluindo, aí começou a fazer carruagem, carro de boi, começou a transportar, aí a logística já ficou mais fácil. Então a evolução, o aperfeiçoamento é benéfico para tudo, não é? E o homem começou a amansar os animais, e usar os animais, e correr, e olha, as distâncias começaram a ser diminuídas, a quilometragem era a mesma, mas você começou a fazer ela em menos tempo. Aí então surgiu o quê? O vapor. Antes era canoazinha, né? Agora o vapor, aí aquela canoa já começou com vapor a andar longas distâncias, carregar muito mais. E o crescimento, a evolução das coisas. E até pouco tempo, os rádios, né? Era com mica para esquentar, você ligava, tinha que ficar esperando, né? É igual o ferro a brasa, hoje é energia. E o transistor mudou tudo. Mudou tudo na tecnologia, começou a mudar tudo. Aí o que? Bomba atômica, né? Hoje são turbinas, coisas que você demorava, o carro, o asfalto. Tudo isso, irmãos, os aparelhos, os telégrafos, não é isso? Depois vieram fax. Hoje você não precisa nem mais de telefone fixo. Você faz tudo no WhatsApp, você manda mensagem, recebe mensagem. Olha, tem pessoas aí que tinham fotos, né?
Tinha lá, você tinha que chegar no lugar para tirar foto, aí 1 hora, 2 horas, dias para ir lá pegar uma foto. Essas pessoas que tinham foto faliram. Até aquelas empresas, desculpa, que produzia filmes para tirar foto, lembra aquele filme que queimava, depois tinha que ser revelado? Hoje você tira na hora, com a câmera de alta resolução. Tudo isso é tecnologia, irmãos. E eu estou aproveitando essa tecnologia nessa manhã para te falar. Então, eu disse para os irmãos que Deus, Ele sempre demonstrou um avanço enorme, porque Deus de uma eternidade, eternidade, Ele é Deus. Olha bem, Isaías 49, 16. Olha aí para você ver. Isaías 49, versículo 16. Olha o que Deus está falando lá, e você vai ver que está cumprindo nos nossos dias. Olha aí, Isaías 49, 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Você que está com o celular, e você está com ele aonde? Na palma da mão. Olha bem. E você tem gravado em quantos contatos? Quantas fotos? Olha o que Deus falou. Nas palmas das mãos. É como se tivesse, irmão, sabe? Pegar a palma da mão assim e gravar, escrever. E hoje você põe na palma da mão e digita. Lá o profeta imaginava que ia chegar um tempo que na palma da mão você ia digitar, escrever nome de pessoas. Você ia tirar foto e estaria na palma das suas mãos. Que da palma das suas mãos você ouviria o pastor Jorge nessa live. Que na palma das suas mãos ia chegar mensagens, recados. Que da palma da sua mão você ia enviar mensagem, ia falar de Jesus Cristo para alguém. Que ia mandar um filme, que ia mandar tantas coisas na palma da mão. Não, nem o profeta não imaginou. Agora está aí. Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Agora ele está falando de Jerusalém. Os teus muros estão continuamente perante mim. De quando em quando na palma da mão eu vejo lá o pessoal lá no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Palma da mão. Então Deus, irmãos, Ele sempre demonstrou alguma coisa, nós é que não percebemos. Nós, eu e você, a humanidade que não percebe o tempo. Esse é o tempo de usar a tecnologia em favor do Evangelho. Este é o tempo, esta é a hora. E Deus de antemão já nos preveniu, como falou em Daniel 12:4. Olha, Daniel, muitos vão correr de um lado para o outro. Como? Usando a ciência, usando a tecnologia, porque ela vai se multiplicar. Então hoje as centenas e centenas, milhares de lives, de mensagens, de cultos online estão circulando a rede, e isso é para o bem, isso é cumprimento da palavra de Deus. E eu espero que você aproveite esse tempo, esse momento. Como eu disse, tem muitos evangelistas, muitos pastores estão parados, não estão aproveitando este momento. É momento da palavra de Deus correr como velozmente, como um raio que corta o Oriente ao Ocidente. É hora da palavra de Deus estar em todos os lugares, como alguém diz, pipocando em todo lugar. E eu estou nesse meio. Estou nesse meio, estou pipocando daqui também. Estou mandando daqui também, estou falando daqui também. Espero que você faça o mesmo. Faça o mesmo com isso que está na palma da sua mão. Olha bem, que coisa maravilhosa. Atos capítulo 8, se você ler lá o 39 e 40, Atos 8, está aí na sua mão também, está tudo na mão. Atos 8, 39 e 40. Filipe batizou o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. Atos 8, 39 e 40. Agora o versículo 40. E Filipe se achou em Azoto,
e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E Filipe foi sair, ele foi aparecer lá numa outra cidade chamada Azoto. Ele andou quilômetros, 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 sumiu. Ou até hoje, eles estão usando muita energia, cientistas estão trabalhando, usando muita energia para ver se o objeto desse ponto é teletransportado, ainda que seja por 1 milímetro, de um lado para o outro. Mas eles falam que tem uma dificuldade muito grande, porque se teletransportar vai desmaterializar isso aqui, ó. Vai acabar com isso aqui, e isso aqui não chega lá. A dificuldade está pegar isso aqui, desmontar ele com muita energia e colocar ele do outro lado montadinho. É como se pegasse essa bandeira aqui, ó, e não existisse essa. Pegar essa aqui, desmaterializar ela toda, sumir com ela e fazer ela aparecer do outro lado bonitinho, igual estava isso aqui. Essa está a dificuldade, é difícil. Mas eles estão procurando teletransportar com grande energia. Sabe o que Deus fez? Ele pegou Filipe aqui e fez assim, tirou Filipe e andou com Filipe nos ares, sumiu Filipe e ele apareceu numa outra cidade, colocou ele lá bonitinho no chão e ele já saiu andando, pregando o evangelho. Olha Deus! Olha como é que Deus faz as coisas. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, tecnologia, isso é do diabo. Isso é de Deus, irmãos. Só Deus pode fazer isso. Não é Deus que fez o homem conforme a sua imagem e semelhança? Não é o homem que começa a pesquisar e depois ele vai melhorando aparelhos, vai melhorando. Isso é de Deus. Essa porção, esse pouquinho que o homem tem dentro de si de melhorar as coisas, de tentar criar as coisas, isso é do Criador. É o Criador que colocou dentro de você isso. É o Criador. Então, aquilo que eles estão tentando fazer, Deus já fez, já mostrou. Ó, pegou daqui e pôs ali. Oh, como é possível isso? Irmãos, se tem um dono, se a tecnologia tem um dono, é o Senhor. É Ele. E Ele vai usar isso em favor do seu reino. Você pode não estar percebendo, muitos pregadores não estão percebendo, mas é para usar para o reino, para o benefício do reino. Olha Atos 12 aí na frente, ó. Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No versículo 7 fala assim, e Pedro estava lá preso, todo amarrado. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz muito forte na prisão, e ele tocou a Pedro, mandou Pedro levantar, mandou Pedro pegar a sandália, mandou Pedro pegar a capa. E na hora que Pedro vai pegar aquilo, as correntes da mão de Pedro caiu tudo. Pedro estava acorrentado, caiu. E a Bíblia diz que saindo ele, a porta abriu. E ele passou no meio daquele monte de soldados, eles ficaram... Você já ouviu falar em hipnose? Hipnotizar a pessoa fica parada assim, não vê nada. Pois é, o anjo passou no meio de todo mundo ficou lá e não viu nada. Como se ficasse hipnotizado, paralisado. Hoje a psicologia usa, hipnose. Faz a pessoa dormir, faz a pessoa contar coisa, faz uma reversão. A pessoa vai lá quando era criança e chora e conta e depois, vou estalar o dedo. Depois a pessoa não sabe de nada, não viu nada. Então, eles passaram no meio dos anjos, dos soldados, e as portas foram abrindo. E aqui fala no versículo 9, saiu, seguiu, no versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Quando eles chegaram para um grande portão lá da prisão de ferro, a porta abriu. Olha, isso é tecnologia. Hoje, quando você chega no shopping, quando você chega no aeroporto, você chega em alguns lugares, tem um sensor que ele pressente que está chegando alguma coisa ou alguém, e o que ele faz? A porta abre. Isso já foi usado há 2000 anos atrás. O Senhor já demonstrou isso lá atrás.
ele abre porta, ele fecha a porta. Corrente, a pessoa está presa, é como se ele tivesse aquela chave que a Bíblia fala assim, que ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Como é que ele faz isso? Irmãos, e hoje ele deu entendimento, sabedoria para muitas pessoas que a gente chama de cientistas, não é isso? E essas pessoas estão trabalhando, melhorando objetos, aparelhos e até criando coisa nova. E Deus, ele está usando tudo isso com uma finalidade. Ele quer que nós aproveitemos essa oportunidade de anunciar o Evangelho usando toda essa tecnologia. Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos e as condições que nós temos para poder anunciar. Eu sei que o inimigo, ele tenta se apoderar das coisas. E ele entra no meio para fazer confusão, para ver se tira as pessoas de lado. Tirou muitos pastores. Eles falaram assim, isso é do diabo, não mexe com isso. E conseguiu tirar muitos, e agora essas pessoas estão em grande dificuldade, porque está parado e não consegue anunciar o Evangelho, porque se anuncia agora através da tecnologia. Mas eles não quiserem, não querem, também não sabem como fazer agora. Se isso continuar por muito mais tempo, como é que o Evangelho, se o Evangelho depender dessas pessoas, como é que vai ser pregado? Como é que vai ser anunciado se eu não quero mexer com essa tecnologia? Se eu abomino a tecnologia, isso é do diabo, se eu falar que isso é do diabo e não querer, então eu vou ficar paralisado, a palavra vai morrer na minha boca. Como é que eu vou fazer? Só se eu pegar o telefone e mandar uma mensagem para cada um, para cada membro. Né? Pegar o telefone fixo. Porque o celular, de repente, a pessoa não faz uso. Então, irmãos, Deus, o Senhor, falou, a ciência vai se multiplicar, Daniel. E ele falou até o fim. Gostaria de voltar lá para os irmãos ler. Olha bem o que disse Daniel 12. O versículo que nós falamos, o último versículo, é o versículo 4. Então ele falou assim, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até ao tempo do fim. Olha, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra. E não estão correndo? Estava, né? Porque agora parou tudo. As aviações, os voos pararam. Alguns com dificuldade, né? Algumas pessoas ainda se atrevem, porque hoje pode dar passagem de graça, ninguém quer ir. Estão dando passagem de graça para a China, quem quer? Quem vai? Olha, passagem de graça lá para a Itália, quem vai? Passagem de graça aqui, ó, para São Paulo, quem quer ir? Para os outros lugares. Então hoje está todo mundo parado. E como que nós vamos continuar nos comunicando? Tecnologia. A ciência se multiplicando. E não parou ainda não. Vai continuar. É o princípio, mas ele falou aqui até o tempo do fim. Então, irmãos, até o tempo do fim nós vamos continuar. Quando voltar o presencial, já está voltando. Mas olha, a tecnologia está à disposição para ter um alcance maior. Agora estão lançando uma tecnologia aí, ó, 5G. Estão espalhando antenas para tudo quanto é lado. Tem alguns livros que falam da vinda do Messias. Tem algumas religiões que pregam isso, por exemplo, os muçulmanos. Eles acreditam que Maomé vai voltar nas nuvens. Os cristãos acreditam que Jesus vai voltar nas nuvens. Os judeus acreditam que o Messias vai voltar, que eles vão tê-lo, ele vai reinar. Então, ó, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles esperam, tá? O Krishna também lá na Índia, então eles falam que também ele vai aparecer nas nuvens. E hoje já se fala em holografia. O que é holografia? É você projetar imagens. Você projeta numa sala, você projeta, e agora eles estão trabalhando para ver se vai projetar no ar. Já tem alguns lugares que eles estão projetando sons
de trombeta, de corneta, de vozes nos ares, já estão fazendo testes. De quando em quando você vê um vídeo aí, olha um som nas nuvens, olha alguma coisa tocando, parecendo que é corneta. Então, eles já estão trabalhando em cima disso, sabe para quê? Claro, vão usar para o mal também. Mas enquanto isso, nós temos que usar para o bem. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aproveita o avanço tecnológico para anunciar o reino de Deus. Sabe o que eles vão projetar? Para nós cristãos, no Ocidente, eles estão colocando algumas torres em alguns pontos estratégicos, em cima de edifícios, em cima de montes, em cima de algumas coisas, e eles vão projetar nas nuvens, nos céus, para o Ocidente, a imagem de Jesus Cristo. Nas nuvens, voltando. Então, de repente, você vai olhar para o céu e vai ver uma imagem de Cristo. Aí a pessoa vai falar, olha, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Isso será através da tecnologia, através da holografia. Pode pesquisar isso na internet, holografia. Hoje já tem programas holográficos, hologramas. E lá no Oriente, eles vão projetar, então, lá no meio dos árabes, vão jogar nos céus o quê? O Maomé, o profeta que subiu, ele vai estar voltando. Para o Islã. E para os judeus, eles vão também projetar nos céus o Messias vindo num cavalo branco. E como, sabe, o rei, o filho de Davi. E os judeus vão bater palma. Olha o Messias, olha o Messias, olha o Messias. E lá na Índia também, o Krishna. Então, eles vão projetar, eles vão usar a tecnologia para fazer isso. Mas eu e você, o pastor Jorge e tantos outros, nós temos que usar esse momento da tecnologia, esse momento, a ciência se multiplicando, também para multiplicar o acesso, a visão, a oportunidade, as transmissões, os compartilhamentos para o reino de Deus. Para que você seja alcançado, você seja edificado espiritualmente, porque vai chegar o dia que o Senhor de toda a ciência, de toda a tecnologia, vai fazer comigo e com você o que fez com Filipe, o que fez com Enoque, o que fez com Elias. Ele é o Senhor. Então, demonizaram a ciência, a tecnologia, mas o Senhor, a ciência tem um Deus, tem um Senhor. Eles falam que é o diabo, mas não é não. Ele só tenta usar, apossar dela, daquilo que Deus fez. Mas o Senhor, o Criador, Ele colocou pequenas porções de sabedoria, de entendimento, de criação dEle, no coração e na mente das pessoas. Colocou no de Isaac Newton, colocou no de Einstein, e de tantas outras pessoas, de Salomão, e tantos outros, e outros, e outros. E agora chegou a minha vez, chegou a sua, de usar essa tecnologia, esse avanço da ciência, para avançar com o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Olha, na palma, lembra de Isaías 49:16? Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Aí, está na palma da sua mão. Você tem muita coisa gravada aí. Tem muitos contatos aí, muitos grupos aí. Não esqueça Isaías 49:16. Não esqueça Daniel 12:4. A ciência vai multiplicar. E não esqueça que Deus usou de todas essas tecnologias para que ela chegasse na sua mão, o Evangelho chegasse na sua mão e você pudesse aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Que coisa maravilhosa! Estou muito feliz nesse momento, quero te agradecer, quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã. Aproveita, né? Aproveita a oportunidade que você tem, está aí na palma da sua mão. Amém. Bom, Adenilson, ó,